Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Rapidinho, baratinho e gostosinho é no Japidinho. A NET é líder em ultra velocidade de banda larga. Assine 35 mega por R$30. Cerveja Burguesa, um brinde a você. Bioestética, clínica de estética e salão de beleza. Várzea Grande, fone 3362-3992. Mirante das Águas, lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. Dengo de Mãe, edifício SB Tower Térreo, fone 3358-6621. Barbearia Café Bar, Avenida Comandante Costa, fone 2129-4386. Aline Noivas, especial nos seus sonhos, fone 2129-7697. Olá, boa noite! Começando mais um programa Estilo, como sempre, muito especial, recebendo convidados bem interessantes aqui nos estúdios da TV Brasil Oeste, canal 8.1 HD. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que domina as grandes rodas da alta sociedade e também, né, as rodas que não são da alta sociedade, porque é um assunto realmente muito curioso. Todos nós, né, gente? A gente se olha no espelho ali e aí você fica imaginando, pensando o que você poderia melhorar, aquilo que você poderia lapidar ou aquilo que você acha que está tudo errado, que devia melhorar como um todo, né? Aí você pensa, vou juntar uma grana, quero procurar um bom cirurgião plástico. Mas aí às vezes a gente confunde um cirurgião plástico com Deus, que a gente pensa que ele pode mudar tudo e refazer a gente novamente. Existem inclusive algumas matérias que mostram aí aqueles Ken humano, né? Uma senhora que apareceu agora que gastou R$1,5 milhão para ficar parecida com a Kardashian lá. Gente, é umas loucuras, na verdade, que esse meio da cirurgia plástica, ele lapida, deixa a gente muito mais bonito, às vezes realiza sonhos também na grande maioria, né? Mas tem que ter seu limite. Limite esse que nas grandes vezes tem que ser dito pelo profissional ou pelo paciente. Quem define esses limites? No programa de hoje eu recebo o cirurgião plástico Dr. Eduardo Salter, um tanto quanto renomado, tem uma credibilidade imensa no estado de Mato Grosso, e ele vai nos contar algumas informações, algumas curiosidades também sobre a cirurgia plástica, tanto para nós homens quanto para vocês mulheres que estão assistindo. Portanto, o programa de hoje, você já percebeu que está bem interessante. Não saia daí, nós já estamos no ar, mas eu volto daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Até já! De volta com o programa Estilo, hoje nós estamos recebendo o Dr. Eduardo Salter, um dos grandes cirurgiões plásticos aqui de Mato Grosso, é conhecido também nacionalmente, que eu já vi algumas matérias dele, alguns trabalhos que ele já fez fora, mas hoje a gente tem um programa inteiro para falar sobre esse assunto que domina todos nós, gente. Eu duvido que você em casa nunca se olhou no espelho e viu com algum detalhe que você poderia, na verdade, melhorar, né? São detalhes fundamentais que fazem a grande diferença e que a gente acha que está todo mundo percebendo, e na verdade a coisa, na grande maioria das vezes, coisa da nossa cabeça. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Everest, tudo bem? É um prazer estar aqui no programa, fico feliz com o convite. E é verdade, a cirurgia plástica vem sendo mais procurada e a gente nota que tem vários aspectos que favorecem isso. Para mim, o principal deles é a perda daquela espécie de preconceito em procurar um cirurgião plástico, aquele medo da cirurgia não se tem mais tanto, né? Antigamente eu acho que esse medo de fazer um procedimento cirúrgico já foi maior. Hoje em dia nós temos procedimentos com incisões menores, mais delicados. É uma tendência da própria cirurgia plástica você evoluir para esse lado. Existem várias coisas associadas que você pode fazer, como preenchimentos, lasers e outros detalhes que vão aumentar o seu resultado, vamos dizer assim. Você acrescenta, né? Você trabalha muito com dois profissionais. O dermatologista te ajuda bastante no aspecto face, principalmente, e no aspecto corporal, o nutrólogo, né? Então você tem pacientes que estão num corpo, às vezes, não tão ideal para a cirurgia, você pode fazer uma associação com o nutrólogo, perde um pezinho, melhora a massa muscular, ou até depois da cirurgia. Você operou, você faz um excelente trabalho, mas alguns refinamentos precisam ser feitos. Aí a gente
conversa sobre o quanto que a cirurgia plástica pode te ajudar e o quanto depende de outros detalhes. Porque às vezes o paciente vem e coloca 100% na cirurgia e às vezes tem mais detalhes a serem abordados. Doutor, agora nos bastidores eu estava te perguntando quais seriam as novidades do mundo da cirurgia plástica. Quando um paciente te procura, ele está mais interessado no que há de novo no mercado ou aquilo que já era, digamos que já é tradicional no assunto, que é a própria lipoaspiração, a mama, né, que é a prótese de silicone. Hoje em dia, o que o paciente procura mais, tanto o homem quanto a mulher? Tem os pacientes que especificamente procuram uma espécie de novidade, mas a grande maioria, eles querem tratar a área que incomoda. Doutor, me incomoda ou é o meu nariz, ou é o meu abdômen, ou é o meu contorno corporal que já foi, hoje não é, eu já tive filho, eu já engordei, aquelas coisinhas, né? Eles não questionam tanto a técnica que você vai utilizar. E na cirurgia, apesar de ter inúmeras novidades, o paciente só vislumbra o externo, né? Ele não se importa como é que você vai fazer lá dentro, qual ponto, qual técnica. Ele quer saber do acabamento. Ele quer saber do resultado final, né? Se você fez a última técnica do ponto tal, ele não está preocupado com isso, né? Algumas novidades relacionadas a técnicas e aparelhos você consegue passar para ele. Por exemplo, vibrolipoaspiração, que é um show, eu adoro fazer. O lipolaser, que também teve o seu espaço. Enfim, várias coisas que você pode agregar. Tem alguns que vêm, eu quero fazer tal procedimento, que é novo. Aí você avalia ele, obviamente, se ele tem indicação de fazer aquilo, porque nem sempre tem. Mas né? essa, né? Tem esse detalhe, você tem que olhar o paciente, você tem que examinar o paciente, cada caso é um caso. Mas sabe o que era isso que eu ia te perguntar? Como que fica o doutor Eduardo Salter nessa história toda? Porque às vezes chega um paciente lá, fala, doutor, o meu nariz e blá blá blá, e às vezes o nariz está perfeito. Existem esses limites também, né, doutor? Existem, você tem que ter uma tranquilidade, né? A sua relação médico-paciente tem que ser muito boa. Por isso que é uma coisa que eu enfatizo, e acredito que os bons profissionais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também enfatizam, tentar afastar um pouco essas avaliações, essas consultas virtuais, né? O paciente ele chega até você, ele te aborda por meios da internet, seja Facebook, seja as redes sociais. E ele acaba querendo que você diga coisas para ele ali, às vezes por uma foto, uma ansiedade louca, e na realidade ele perde a oportunidade de fazer a coisa mais brilhante dentro da cirurgia, que é desenvolver a relação médico-paciente. Né? Ele tem que te conhecer, entender o que você está falando para ele, ser examinado e confiar em você, não é verdade? Não adianta eu procurar alguém que de repente, eu acho que eu vou nesse profissional. Aí você chega lá, não gostei, não senti a confiança, o que ele me falou não consegui compreender. E aí você perde isso. Mas é do profissional de cirurgia, um bom profissional de dizer, olha, esse procedimento é adequado para você ou não. Se fosse você, não mexeria, porque talvez o detalhe que te incomode, a possibilidade de complicações que você vai ter, que existem, se por acaso você tiver, você vai se arrepender bastante. É verdade. Né? Então as pessoas não pensam nisso. Como é a reação de um paciente que procura porque a hora que ele chega no seu consultório, ele já está com a opinião formada na cabeça dele, né? É verdade. Como que ele recebe a informação de que, quando o doutor passa, ele fala, não, você não precisa disso e eu não vou fazer, não tem como fazer, você não tem barriga o suficiente para fazer uma lipo, por exemplo. Ele já consultou o Dr. Google, o Dr. Yahoo e a vizinha também, não é? Né? É verdade. Então, a informação é boa, mas quem define, quem tem uma informação cirúrgica, quem sabe o que vai encontrar dentro do seu corpo para mexer ou não, é o profissional. O paciente tem uma visão fora. Né? Então ele vem, doutor, eu gostaria de fazer tal procedimento. Você examina e fala, olha, talvez não fosse tão bom esse que você está me pedindo. Ficaria mais interessante acrescentar esse outro, ou então esse não vai dar, porque você não tem tanta sobra de pele, ou alguma coisa assim. Mas eles vêm geralmente já com uma pré-ideia do que fazer. Tem que ser meio psicólogo também. Também. A nossa parte é orientar, por isso que nada substitui esse olho no olho, né? Essa conversa pessoal. Os pacientes, essa era, né, de mídia social a gente pensa que ela aproxima, na realidade ela acaba distanciando, né, as pessoas, certo? Se você pensar bem profundamente, né, a ideia de aproximação, mas no fundo,
acaba distanciando, ela acaba tirando o contato íntimo. E esse contato íntimo é necessário. É o que faz a grande diferença. É o que faz a grande diferença. Doutor, qual é o primeiro passo de quem tem muita vontade de fazer uma cirurgia plástica e como escolher um bom profissional? Existe alguma dica específica que você pode passar para o telespectador, mas daqui a pouquinho. Perfeito. A gente vai para o intervalo comercial e eu já volto com o programa Estilo. Até já. De volta com o programa Estilo, eu continuo recebendo hoje o Dr. Eduardo Salter, que é cirurgião plástico. O Dr. Eduardo já apareceu outras vezes aqui no programa também. Mas antes de falar sobre esse assunto, que na verdade eu interrompi no último bloco, que é como, né, se aproximar de um cirurgião plástico, como na verdade qual seria o primeiro passo e como procurar um bom profissional no assunto. O Dr. Eduardo, a última vez que ele esteve aqui no programa, ele falou sobre um assunto que por sinal fez o maior sucesso, que foi uma lipo de 3D. Que, por sinal, eu pesquisei muito sobre o assunto. Não vou falar que eu sei mais do que o doutor, mas eu sei mais do que muita gente que está assistindo o programa. Agora, digamos que é uma novidade, hoje em dia, lipo em 3D? Na realidade existem muitas novidades, né? O que seria lipo 3D ou lipo em alta definição? Tem muitos nomes, né? Na realidade, você faz uma técnica de lipoaspiração que privilegia o desenho da marcação muscular. Então, o músculo, principalmente do abdômen, ele tem uma formação e tem um desenho. Os famosos gominhos, entre aspas, né? Então, você faz uma marcação, você faz uma lipo normal, entre aspas, e aí você faz um desenho no final da cirurgia que marca um pouco mais a musculatura, que favorece com que ela apareça mais, certo? Todo mundo é candidato a essa cirurgia? Não. Você tem que já ter algum desenho corporal que te favoreça, né? Você não pode ter um abdômen com muita gordura, senão não vai ficar interessante o resultado final. E aí você consegue fazer esse desenho e, obviamente, com um bom pós-operatório, alguns cuidados extras depois, uma atividade física, obviamente, vai favorecer com que você fique com uma marcação mais bonita. Né? Eu fiz proposital essa pergunta porque eu assisti, inclusive no Gugu, em rede nacional, ele levou um cirurgião plástico que mostrou o antes, o durante e o pós dessa cirurgia lipo em 3D. E o resultado, para mim, não foi legal, pelo que eu vi na televisão, porque eu vi que o rapaz, na verdade, ele estava gordinho. Parece que ele aproveitou da gordura do rapaz para fazer os gominhos. Aí fico imaginando, porque ninguém consegue eternamente manter o corpo. Se ele engordar um pouquinho, vai ficar aquelas bolas de gordura. E eu tô te perguntando isso porque durante uma consulta que nós tivemos, o doutor me contou isso. E você mesmo me alertou, o senhor me alertou referente a esse assunto. Então eu toquei nesse assunto para a gente chegar no outro assunto que foi do bloco anterior, referente a um profissional. Por exemplo, eu não gostei do profissional que estava no Gugu. Eu gostei do Eduardo Salter. Mas aqui eu não estou indicando nenhum profissional. Eu quero, na verdade, aqui dar uma dica para o telespectador de como eu vou escolher um bom profissional, porque todos fazem lipo. Mas aquela lipo eu não gostei. Eu gostei dessa. E agora, o que eu fazia, doutor? Vamos abordar 3 aspectos em uma pergunta. Olha só. Primeiro existe a técnica, certo? Você pode fazer de acordo com o seu entendimento da técnica. Como a gente sabe que não é interessante deixar marcando os famosos gominhos com gordura, uma quantidade de gordura maior, você vai ter até um resultado visual mais interessante no imediato. Na foto ou de longe? No imediato, porque você tem realmente aquela gordurinha que fica imitando o músculo, né? Mas só que no longo prazo isso não é interessante. Você pode aumentar de peso, aquilo pode ficar deselegante no futuro. Então eu acho, na minha interpretação da técnica, fazer uma lipo mais interessante, de completa no abdômen todo e no final fazer uma marcação. Você vai ver um pouco menos no curto prazo, mas você não vai ter esse dissabor no longo prazo. Isso é uma coisa pessoal, né? Não é uma crítica nem nada, cada um faz da forma que acha. O segundo ponto é aquilo que eu te falei, de você conhecer o profissional, conversar, ver se você confia nele, se existe essa relação médico-paciente, que é importante não só no sucesso, mas nas complicações também. Em toda cirurgia existe. Então, se você tem uma complicação, você tem que confiar no profissional. O melhor profissional para te tratar é ele, não é o colega. O colega tem as complicações dele e o outro tem as complicações dele. E o paciente não tem essa visão. Por isso que essa proximidade da consulta, da relação médico-paciente é fundamental. E o último aspecto, como escolher um profissional bom. Né?
Primeiro, quem pode garantir que o profissional que você está procurando teve o tempo de treinamento necessário, o tempo de estudo necessário, que passou por todas as avaliações, todas as provas, que são muitas, é o profissional que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O primeiro ponto é esse. Você tem que procurar um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Outras coisas que podem te favorecer ou te ajudar é porque, assim, alguns profissionais acabam se destacando em algumas coisas. Isso é natural, não é uma autopromoção de ninguém. Tem cirurgiões que acabam tendo um nome mais expressivo em nariz. Tem cirurgiões que têm um nome mais expressivo em contorno corporal. Sim. Tem cirurgiões... É natural. O meu problema é esse. Eu gostaria de fazer com um cirurgião que tem um bom nome nessa área. Um exemplo. Eu tenho uma indicação de uma amiga, de uma parente. Você já chega ali com uma certa confiança a mais, não é verdade? Você já viu que é bacana o trabalho. E aí você vai finalizar com essa confiança. Uma outra coisa que eu gosto de falar é da segurança da cirurgia. Não fazer procedimentos de mais de uma vez só. Né? Você aumenta o índice de complicações conforme muito longa vai ficando essa cirurgia. Tem gente mesmo? O paciente chega, você gostaria de fazer o quê? O paciente fala tudo, daqui até o pé, né? E aí a gente vai ter que dividir os procedimentos, né? O profissional que aceita qualquer negócio, que aceita fazer qualquer coisa, independente dos riscos, na minha avaliação não é um bom profissional. Então aquele que te orienta adequadamente em fazer as quantidades certas, que são mais seguras para você. É porque o paciente ele já fala, já vou sofrer tudo de uma vez, né? Essa é uma ilusão, né? Ele fala três coisas. Primeiro que eu vou pagar o hospital e anestesista uma vez só, é uma bobagem, né? Eu vou sofrer uma vez só e eu vou ter que tirar licença de trabalho, alguma coisa uma vez só. Sim, mas a que custo? Eis a pergunta, né? Sua vida está em risco? Vale a pena jogar na loteria? Deus me livre. Deus me livre. Eu também não. Eu também não quero. Então a gente orienta ele a fazer de uma forma adequada, né? Isso são os passos básicos. A gente estava falando no último bloco, inclusive, sobre limites. Isso. Quem determina esses limites? É o médico ou o paciente? No meu ponto de vista, é o médico. Né? O paciente, ele tem uma cultura, mas ele não tem a cultura... que ele pesquisa, estamos na era da informação, ele já chega sabendo de algumas coisas, né? Ele te questiona com mais objetividade de alguns assuntos, mas quem tem que dizer para ele, olha, daqui para frente não vai ficar legal, ou esse procedimento não vai ser o adequado para você, né? Como a gente falou antes. Isso é do profissional, tem gente que quer fazer... O exemplo mais fácil da gente entender é o famoso, que hoje já até passou um pouco, está mais fora de moda, é a boca da Angelina Jolie, né? Todo mundo queria preenchimentos e preenchimentos. Até a Anitta fazer o preenchimento ficou horrorosa e ninguém quis mais. Todo mundo queria a boca da Angelina Jolie. Então, como somos seres totalmente diferentes uns dos outros, alguns respondem mais assim, outros mais assim, e você vai chegando perto daquele resultado com alguma harmonia ou não. Sim. Não está ficando harmonioso, não está ficando bonito. Não vale a pena continuar. Doutor, nós vamos para o intervalo comercial agora e no próximo bloco, gente, o doutor ele vai fazer uma mágica aqui. No próximo bloco eu vou voltar com o olho do Brad Pitt, com o nariz da Xuxa e a boca da Angelina Jolie. Até já. Olha, gente, infelizmente não deu tempo, né? Não deu tempo de colocar os olhos do Brad Pitt. A gente está fazendo uma brincadeira aqui, porque a última vez que eu entrevistei uma nutróloga, que inclusive é minha nutróloga, eu sou apaixonado por ela, que é a doutora Jane Salgo, e ela estava me falando sobre esse percentual, porque existe uma pirâmide, né, doutor? Percentual de boa alimentação, de academia, para você ter o resultado com o seu corpo. E o doutor também me passou, agora nos bastidores, um percentual aqui, que 60% é a cirurgia plástica e 40% são os outros cuidados. Os outros detalhes. Que 40% é esse, doutor? Excelente. Esse tema vale a pena ser abordado. Qual é o outro 40%? O paciente chega no seu consultório depositando 100%, né, de onde ele quer chegar só na cirurgia. Sim. E, como eu te falei no início, nós somos seres totalmente diferentes. Os resultados são diferentes. Sim. Não porque eu fiz diferente, é porque o paciente responde de uma maneira diferente.
Então, para ele não se frustrar, você tem que dizer para ele que é interessante ele fazer um pós-operatório adequado, um repouso adequado, as drenagens, uso de cinta, modeladores. E assim que ele for liberado, obviamente, ele vai necessitar de uma alimentação adequada, Sim. de uma atividade física adequada. Ah, já fiz lipo, agora eu posso comer tudo. Acabou, né? Né? Não é bem assim. Não é assim. Um profissional que tem se tornado um grande aliado do cirurgião plástico é um nutrólogo, né? Seja Jenny, enfim. A gente avalia os pacientes que têm algumas dificuldades a mais, a gente nota isso, e a gente já indica, olha, ou antes ou depois para dar uma continuidade na sua busca por aquele objetivo, você vai ter mais facilidade se você associar estas e estas e estas coisas, né? A gente já dá essa orientação para o paciente. E é fantástica a diferença, né? O paciente que segue a linha que você quer que ele siga, com 6 meses o resultado dele está melhor do que com 90, Sim. com 1 ano melhor do que 6 meses e assim sucessivamente. O paciente que não faz essa linha e acha que está tudo certo, fez sua cirurgia, ele não vai seguir essa linha. Ele não vai ter um resultado tão bacana quanto aquele outro. Qual que é o prazo mínimo para fazer entre uma cirurgia e outra, doutor? Varia um pouco do tamanho da cirurgia. Eu gosto de colocar assim, em média, 6 meses uma cirurgia da outra. Nossa, né? pouco tempo. Eu achava que fosse mais. Não, pouco tempo. E o pós-operatório? Vamos dar um exemplo de uma lipo, por exemplo, para o telespectador saber. Antigamente eram 6 meses, 1 ano, e aquele sofrimento. Meu irmão, quando fez lipo há 6 anos atrás, eu acho, meu Deus, quando eu vi ele no pós-operatório, quase morri de susto. Ele estava todo preto, parecia que tinha tomado uma surra. E agora, recentemente, eu não ia contar no ar, mas eu fiz a lipo e o meu resultado, eu pelo menos com 2 semanas após, eu não tinha mais. É roxo que fala, doutor? Como fala? Hematomas, né? O hematomazinho, eu não tinha. A equimose, o roxo, o edema. O que é isso? É tecnologia? São as famosas novidades que você me pediu, né? Existem algumas coisas, alguns aparelhos, algumas tecnologias, as técnicas estão se tornando menos agressivas, entre aspas. Então você tem um pouco menos de sangramento, um pouco menos de roxo, um pouco menos de dor pós-operatória, e isso acelera a recuperação do paciente, né? Em todo o aspecto geral, é uma tendência e eu espero que continue assim, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga, e muito conhecida por sinal, nacionalmente falando, e ela estava muito chateada com o médico dela, ela fez uma cirurgia plástica, porque ela avisou o médico que ela não ia parar de tomar cerveja, e o resultado... Aí entra, não é culpa do médico. O que o senhor é, afinal de contas, que eu não entendi? Eu preciso apresentar para o meu telespectador. O senhor é cirurgião plástico ou é Deus? Não verdade. Essa mágica a gente não consegue fazer. Tudo é relacionado ao que o paciente vai nos ajudar, né? Os 40% que eu te falei. Genética, atividade, idade faz diferença. Normalmente o paciente com 50, 60 anos responde um pouco mais lento, um resultado um pouco menor do que uma paciente de 20 e 30. É o normal. Sim. Existem as exceções que acontecem. Tem o lance do metabolismo também, né, doutor? Tem o lance do metabolismo que diminui e tal. Por exemplo, o enxerto de gordura no glúteo é uma coisa que quase todas as minhas pacientes pedem, né? A resposta vai ser diferente. A célula de gordura ela tem a sua idade. Ela não é mais jovem do que você. Verdade. Né? Então, a sua célula de gordura numa paciente de 50, 60 tem a idade dela. Numa paciente de 20 e 30 tem a idade dela. A tendência é Tem como rejuvenescer as células, doutor? Não ainda. Uma novidade. Não ainda. Não. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi muito bom. Vou colocar até uma enquete aqui, umas hashtags no ar aí, gente. O que você acha que o doutor é? Cirurgião plástico, Deus ou Mr. M? Porque calma, né? Quando você procura, só cirurgião. Não só o doutor Eduardo Salter, mas aquele cirurgião plástico, né, que você tem mais confiança, e você for num consultório, a nossa dica é: procure o profissional sabendo que ele realmente não vai fazer milagres. Ele vai executar aquilo que ele aprendeu, que ele sabe muito bem, mas daí 40% é por nossa conta, gente. Tem que fechar a boca, evita aquela cerveja, né? No final de semana você fica meio alegrinho, mas escolhe o final de semana no mês, não precisa ter todo final de semana, né? Tudo na vida com exagero não dá muito certo, não é só o pós-operatório não, é em tudo. Doutor, seja bem-vindo, essa é a sua casa, gostaria de receber mais vezes. E aqui no ar, eu vou fazer o convite para que a doutora Jenny Salgo, numa próxima oportunidade, venha aqui dividir a bancada com a gente para que a gente possa discutir mais assuntos. Mas aí eu te garanto que não vai dar um programa só. Excelente. Obrigado, doutor, mais uma vez. Telespectadores podem te encontrar nas redes sociais também, a gente pode divulgar? Com certeza, com certeza. @Eduardo Salter, né? Isso.
Obrigado, doutor. Boa noite. Deus abençoe. Obrigado. O programa Estilo de hoje vai ficando por aqui. Continue na programação da TV Brasil Oeste, canal 8.1 HD. Lembrando que você pode nos assistir diariamente também de qualquer lugar do mundo pelo site da TV, que é o www.tbomt.com.br, ou também na NET, no canal 13, na Sim TV, no canal 21 e na Sky, no canal 308.1. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau. Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Rapidinho, baratinho e gostosinho é no Japidinho. A NET é líder em ultra velocidade de banda larga. Assine 35 mega por R$30. Cerveja Burguesa. Um brinde a você. Bioestética. Clínica de Estética e Salão de Beleza. Várzea Grande. Fone 3362-3992. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. Dengo de Mãe. Edifício SB Tower Térreo. Fone 3358-6621. Barbearia Café Bar. Avenida Comandante Costa. Fone 2129-4386. Aline Noivas. Especial nos seus sonhos. Fone 2129-7697.